Meus irmãos, a paz daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Abra vossas Bíblias lá no livro de Marcos, no seu capítulo 3, que diz assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. E os escribas tinham descido de Jerusalém, diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse por parábolas: Como pode Satanás expulsar demônios? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará sua casa. Versículo 31. E chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. Aqui também já estamos vendo o resultado desse culto de educação familiar. Glória a Deus. Familiares de pessoas que não tinham vindo, já começaram a vir. E louvado seja Deus por tudo. Irmãos, aqui vamos falar um pouco sobre a nossa família física e a nossa família espiritual. Deus, Ele me trazia à mente para que eu pudesse falar mais ainda da nossa família espiritual. Louvado seja Deus. A família física, ela é vista como uma comunidade de amor. A gente, louvado seja Deus, temos parentes que às vezes nos esquecemos até que existe, porque tais parentes não nos dá a atenção devida que um amigo nos dá. Um parente de sangue não nos dá a atenção devida, louvado seja Deus, que um irmão da igreja nos dá. Só que o nosso papel não é só orar pela nossa vida. Há pessoas que estão aqui hoje, é resultado de oração de seus familiares. Se é um filho, se é uma mãe, se é um irmão, mas você está aqui hoje, é resultado de uma pessoa que descia às madrugadas, de uma pessoa que todas as vezes que vem para a igreja, põe o joelho no chão e lembra que você tem que ser alcançado pela misericórdia de Deus também. Louvado seja Deus. A família também é descrita como um lugar de amor, cuidado e proteção entre pais, filhos e irmãos. Louvado seja Deus. Em Efésios 6, do 1 ao 4, a Bíblia vai dizer: Vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. E vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Aqui Paulo escreve aos Efésios, nos dando instrução de como devemos agir diante da nossa família, diante filhos, como agir diante de nossos pais, e pais, como agir diante dos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque qualquer palavra, qualquer decisão errada pode acarretar, louvado seja Deus, em um pensamento diferente a respeito da mãe ou do filho. Por isso que temos que buscar sabedoria de Deus na hora de conversar, na hora de falar e na hora também de quando está estressado saber o que vai dizer. Não está na Bíblia, mas eu costumo dizer que o sábio não é aquele que fala tudo o que pensa, mas é aquele que pensa em tudo o que fala. E tem falta de sabedoria? Peça a Deus, não duvidando, porque os que duvidam é como as ondas do mar que são lançadas de uma parte para outra. Tem falta de sabedoria? Pensa. Porque no dia que você conversar, no dia que você pedir a Deus em sabedoria a respeito da tua família, o resultado virá. Louvado seja Deus. E a Bíblia aqui também vai dizer: cria
os teus filhos na disciplina e na ademoestação do Senhor. A demonstração é nada mais, nada menos do que uma disciplina divina. Deus, ele nos ensina a ter uma disciplina divina em nosso lar. Temos que colocar isso em prática, porque tudo que é divino, tudo que vem de Deus é edificação, é restauração e alegria para o meio que vivemos. Aleluia. E aqui a Bíblia vai dizer: e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Aqui em capítulos anteriores, Jesus ele escolhe os discípulos a dedo. E antes disso, Jesus ele já vinha em Cafarnaum curando coxo, curando endemoniados, curando pessoas que estavam em situações que aos olhos humanos não tinha mais jeito. Mas Jesus estava lá para dizer que tem jeito. Jesus estava lá estendendo a sua mão. Jesus estava lá reacendendo a esperança para aquele que achava que não tinha mais. Glória a Deus. E quando Jesus ele escolhe os discípulos, a Bíblia vai nos dizer que eles estavam em uma casa. A Bíblia não diz de quem era a casa, só diz que estavam dentro de uma casa. Aleluia. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si, não sabe o que está fazendo. E ali agora a gente vai entrar em um cenário que Jesus, por ser Jesus, até ele estava sofrendo perseguição familiar. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, que quando Jesus ele sai fazendo a obra que foi designada para ele, os seus familiares não estavam entendendo o chamado que tinha na vida dele. Os pais, os filhos que foram alcançados primeiro pela misericórdia do Senhor, têm que entender que quando a gente não entende o chamado de alguém, quando a gente critica o chamado de alguém, isso pode matar a pessoa espiritualmente. Se a pessoa está lá em cima, por conta de uma palavra, ela desaba e muitas das vezes não retorna mais para o lugar que estava. E Jesus agora ele vai sofrer, aleluia, uma perseguição familiar. E os escribas, homens, louvado seja Deus, homens de sabedoria, homens que eram conhecidos pelos seus profundos conhecimentos, tanto no Velho, agora no Novo Testamento. Agora Jesus ele vai sofrer, louvado seja Deus, perseguição religiosa. Quantos estão no meio de nós, aleluia, arrotando santidade, mas não está vivendo aquilo que prega? Os escribas, eles arrotavam santidade, eles entendiam da Escritura, eles eram grandes estudiosos. No Novo Testamento eles tinham grande influência religiosa, mas Jesus questionava: por que pregador? Porque os escribas entendiam que as coisas tinham que ser do jeito dele, mas Jesus entendia que as coisas tinham que ser do jeito de Deus. Aí Deus agora vai dizer: olha, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu estou mandando, porque é eu que levanto, é eu que derrubo, é eu que boto e é eu que tiro, não é do jeito que os escribas querem. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas no nosso meio que arrota santidade, que quer nos dar advertências verbais sem estar vivendo a palavra. Tem pessoas em nosso meio que estão igual os escribas, mas não é do jeito do homem, é do jeito que Deus quer. Jesus aqui ele está sofrendo perseguição familiar e perseguição religiosa. E no nosso meio hoje não é diferente. Eu não vou para o culto hoje porque eu prego mais do que o irmão.
Eu entendo mais do que o irmão, só que o teu entendimento humano não vai valer de nada. Se não tiver o Espírito Santo, o professor dos professores contigo, não vai valer de nada. E Jesus não estava ali, louvado seja Deus, pregando coisas humanas, coisas da carne. Jesus estava pregando o que descia do céu. Ali eu estava hoje de joelho falando: Senhor, se o Senhor não permitir, se o Senhor não for comigo para aquele púlpito, nem permita que eu saia de casa. E segura aí, se eu estou aqui é porque Ele está aqui também. Glória a Deus. Aleluia. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que os escribas eles tinham descido para Jerusalém. Eles tinham ido para Jerusalém só para observar e criticar o que Jesus estava fazendo. Tem pessoas que deixam seus feitos, suas obrigações para ir ver. Eu vou lá ver o que é que o irmão está fazendo. É desse jeito, irmãos. E dizia: tem Beelzebul pelo príncipe dos demônios, e expulsa pelos demônios. Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, agora vai começar a falar por parábolas, dizendo: aleluia. Como pode Satanás expulsar Satanás? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. A Bíblia vai nos dizer que o reino das trevas é mais prudente do que o da luz. O próprio Jesus está dizendo que Satanás ele não entra em conflito com seus próprios demônios. Não há conflito de Satanás com os demônios. E no nosso meio hoje, há divisão? Isso aqui é uma pergunta retórica, irmãos. É aquela pergunta que não precisa vocês me responder. Levem para casa. E aqui Deus também vai falar que quando há divisão no meio da igreja, quando há divisão, o corpo, ele não anda como deve ser andado. O pé quer achar que faz mais do que a mão quer achar que faz mais do que o pescoço, e desse jeito não dá certo. Um reino dividido não tem êxito em nada. Um reino dividido, ele é dissipado. No reino dividido, no reino, nosso reino aqui, o reino espiritual, o reino de igreja, quando há divisão, ele é dissipado, e Deus não opera desse jeito. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ali até onde Jesus foi, quando Jesus se encontrava dentro daquela casa, os familiares de Jesus caminharam até lá, achando que Jesus estava fora de si. E ali eles mandam um recado, porque a Bíblia diz que a multidão era imensa, a multidão era tão grande, eram tantas pessoas, que eles não podiam nem comer, não tinha tempo nem de comer. E ali vai passando e indo até chegar em Jesus. E quando Jesus diz: aonde está, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Jesus aqui me leva para uma dimensão, louvado seja Deus, que Ele me traz agora para a família espiritual. A família espiritual, irmãos, ela não é unida por laços sanguíneos. Família espiritual, ela é unida através da fé. Quantas vezes, quando nos deparamos em algumas situações, precisando de uma palavra, precisando de uma visita, quem vai nos visitar? É os irmãos da igreja. E Deus, Ele quer nos chamar a atenção hoje sobre pessoas com conflito com seus irmãos espiritual. Porque sem os nossos irmãos espirituais, não há, aleluia, não há comunhão. Então, se não tem comunhão com os irmãos espiritual, também não vai para o céu, porque lá vai ser um lugar de união, vai ser todo mundo morando no mesmo lugar. E se haver divisão, louvado seja Deus. Minha irmã Michele, eu peço, por favor, que abra aí, lá no livro de Romanos 8, versículo 14 e 17. Porque todos que são guardados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Até o 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, há um parentesco no nosso meio. Se somos filhos de Deus, temos que entender que temos irmãos espirituais. Se somos filhos de Deus, temos que entender que o nosso Pai é o mesmo. Aí a Bíblia agora vai nos levar lá para 1 Coríntios 12, acerca dos 12, 1 Coríntios 12, 25 ao 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E sem o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se há uma divisão na igreja, se há uma contradição na igreja, se eu entendo que a minha parte que a minha parte no corpo é mais do que o outro membro, Deus ele não opera. Se eu estou assim dentro da igreja, não vai adiantar eu estar orando para minha mãe, meu pai e meus irmãos virem para a igreja comigo, porque nisso Deus não opera, Deus não está nesse negócio. Louvado seja Deus. Agora Deus ele me leva lá para João capítulo 4, versículo 7. A partir do 1. João capítulo 4. 1 João. Perdão. 1 João. 1 João capítulo 4. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4, era o versículo 7, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Aqui a Bíblia vai dizer que aquele que não ama não é de Deus. Se eu não tenho amor pelo meu irmão que faz parte da minha família espiritual, eu não sou de Deus. A Bíblia aqui está relatando que tem que haver comunhão, que tem que haver união no meio dos irmãos. Eu estava orando hoje e Deus falava que queria operar mais coisas dentro da igreja, mas tinha que haver união, tinha que haver comunhão. Deus falava que Ele era a medicina do céu e a medicina da terra, que aquilo que os olhos humanos estavam duvidando, Ele era fiel para fazer, mas tem que haver comunhão dentro da igreja. Louvado seja Deus. Irmãos, até onde vamos continuar com atitudes que não procedem de Deus? Tem coisas que estão acontecendo dentro de nossos lares físicos e nossos lares espirituais. Tem coisas que não estão acontecendo em nossas vidas por conta de certas atitudes que estamos tendo, por conta de certas atitudes que estamos tomando. Deus aqui hoje está falando sobre união. Deus está falando sobre união à família espiritual. Porque Deus, quando Ele vai ali, Jesus, quando ele é levado para a cruz do Calvário, Ele não está derramando o sangue dele só pelos discípulos. Ele está derramando o sangue dele por todos. Ele está derramando o sangue dele por todos, assim criando uma união, uma família espiritual. Preserve a família espiritual que você tem, porque aonde você está, quando você estiver em alguma situação de muitos não tiver, é a família espiritual que vai lá lhe dar uma palavra. É a família espiritual que vai descer as madrugadas e pôr o joelho no chão pela tua vida. Essa é a família espiritual que temos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a família é projeto de Deus. A tua família é projeto de Deus.
Ainda que muitos digam que o teu filho não vai reconhecer, Deus está dizendo: é tua família, é meu projeto. Ainda que muitos estejam dizendo que não vai dar certo, é família, é projeto de Deus. Ainda que muitos estejam desacreditando, Deus está dizendo: eu estou contigo para cumprir. Eu vim ao mundo para dar vida e vida em abundância. Vocês têm noção do que é um projeto de Deus? Projeto é criado com carinho, projeto é criado com amor, projeto é criado com detalhe, porque se Deus detalhista, quando Ele cria, quando Ele edifica a tua família, foi tudo com os mínimos detalhes. Porque é que agora Ele vai deixar dispersa? Porque é que agora Ele vai deixar um lá e outro cá? A vontade dEle é que estejam todos aqui, mas eu tenho que tomar uma posição. Projeto é criado com detalhes. É o teu filho. Deus está dizendo: é meu projeto. É teu casamento. Deus está dizendo: é meu projeto. A Bíblia vai dizer lá em João 16:33: tenho-vos dito isto para que imitem as paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo por vós. O que é que eu quero dizer com isso? É que o casamento vai passar por tribulação, o casamento vai passar por aflição, mas maior é Jesus, que já venceu o mundo por você. Vai haver restituição, vai haver restituição. Está sofrendo, vai haver restituição. Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, então esforça-te, tem que bom ânimo, porque o projeto que Deus fez, Ele não vai deixar disperso. O projeto que Deus fez, Ele me envia aqui hoje para te dizer que ainda tem jeito. Não desista, não desacredite, tenha fé que ainda tem jeito. Glória a Deus. Ainda tem jeito, irmão. Por que é que está desistindo daquele projeto da tua família? Por que é que está desistindo de orar pelo teu filho? Por que é que está dizendo que não tem mais jeito, que ele já foi? Eu estou aqui hoje como prova que pela oração da minha mãe, pela oração de pessoas espirituais, parentes, familiares, eu estou aqui hoje para dizer: tem jeito sim. Esse é o projeto de Deus. Deus, Ele não deixou escapar nada. Tudo que tem está acontecendo na tua família. Ele está observando tudo. Algumas coisas é por permissão e outras coisas é porque eu estou causando isso. Mas aonde é que eu estou causando isso? Eu tenho que me fazer uma avaliação. O porquê que eu estou passando por tal coisa. Tem coisas que Deus vai permitir. Tem coisas que vai acontecer no meio da parentela. Para que outras pessoas, teus parentes longe de ti, possam ver que Ele é na tua vida. Porque há questionamentos. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? É pessoas de outra família que vai ver Deus na tua vida. É por isso que isso está acontecendo. Temos que parar de questionamentos. Temos que parar, louvado seja Deus, de palavras que não edificam. E Deus está dizendo: não desista. Não desista de orar pela tua família. Que alegria eu tinha se meu pai estivesse aqui também. Mas ali tem que vencer o guindaste do céu. Tem pessoas aqui, irmãos, que não teve o privilégio, que não teve a oportunidade de pregar para seus pais antes que descesse a sepultura. Pregue hoje para o pai de teu colega.
Pregue hoje para a mãe do teu colega. Se você não pregou para o seu, porque não deu tempo, porque você não foi alcançado pela misericórdia, pregue para os pais de outra pessoa que não foi alcançado ainda. Deus está falando, igreja. Deus está falando, pregue. Eu estou falando de família espiritual. É para isso que a família espiritual serve, irmãos. É para estar nos ajudando em oração. Só Deus é quem sabe o que temos passado, as madrugadas, chorando, orando pelos nossos familiares. Só Deus é quem sabe. Mas se você desistir de orar, se você não perseverar, vai ser tudo em vão. Continue orando pela tua família, continue orando pelo teu filho. Se um dia estava aqui e agora está lá fora, continue orando, porque Deus é fiel. Eu já falei, torna a falar. Deus, Ele está cuidando de cada detalhe. A tua família é projeto de Deus. Mas pregador, me prove na Bíblia que ele vai voltar. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 11, versículo 15, a Bíblia diz que o filho, ele sai de casa, pai, dá-me tudo que me pertence. E a Bíblia diz que aquele pai divide os bens e parte e ele vai embora para uma terra longínqua, para uma terra distante. E o que me chama a atenção é que aquele pai, aleluia, ele viu o filho indo e ele ficou esperando e viu o filho voltar também. Ele vai voltar, eu quero dizer que vai voltar para a casa do pai. Glória a Deus! Glória a Deus! Está na Bíblia ou não está que o filho voltou? Aleluia! Tudo agora é questão de esperar. É questão de orar. E quando o filho voltar, aleluia, Deus está falando com alguém. Quando o filho voltar, receba de braços abertos. Deus está falando com alguém aqui. Quando o filho voltar, não questione o passado dele. Deus, ele não... Meu Jesus! Deus, ele não quer saber do que aconteceu lá atrás. Deus, ele quer saber do que vai ser agora, daqui para frente. Quando voltar, não questione. Quando voltar, não jogue na cara. Eu fiquei todos os dias orando pela tua vida. É por isso que você está aqui hoje. Não questione. Porque você pode matar ele com a palavra e ele vai e não volta mais. Receba de braços abertos. Honre ele como você não tem honrado aquele filho que já estava contigo. Se for preciso, mate até o bezerro cevado. Se for preciso, coloque até uma aliança no dedo dele. Coloque roupa nova. Porque quando aquele filho volta, eu entendo que ele estava todo sujo, com fome. E aquele pai agora vai dar novas vestes, vai dar nova sandália, vai honrar as coisas mais belas. Não questione, não mate ele com a palavra. Aleluia! Deus está falando com alguém aqui. Que quando voltar, iria ter questionamento, mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, tire isso da sua mente, não questione, porque quando eu estou orando por alguém, e eu vejo essa pessoa aqui, e eu vou dizer que eu estava orando, eu estou me exaltando. Não dê com a tua mão direita e tire com a esquerda. Porque quem faz isso são os hipócritas. Oravam em pé para ver que era cheio de Deus, mas não era cheio de Deus, era cheio de hipocrisia. Não questione, receba ele de braços abertos. Aleluia. Isso aqui desceu do céu, irmãos. Quando voltar, não questione. Glória a Deus. E se teu coração não estiver limpo para liberar o perdão, vai sair e vai morrer. Se teu coração não estiver limpo para liberar o perdão, quando voltar, aleluia, vai sair de novo e vai morrer. Começa a limpar logo esse coração. Porque sem santidade ninguém vai ver Deus. Se não liberar o perdão, não vai subir. Aleluia. Se não liberar o perdão, Deus, ele não está nesse negócio. Deus, ele vai tirar a mão de cima.
Porque ao mesmo tempo que Deus está te observando, Satanás está fazendo reunião lá só para destruir a tua vida. Mas não destrói, porque maior é Deus. Mas se vacilar, Deus tira a mão de cima. Isso aqui é mistério, já entramos em outra dimensão aqui, viu? Aleluias. Deixa de questionamentos que não edificam. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Paulo, que era o missionário que pregava em todos os lugares. Quer falar da vida de Jesus? Fala da vida de Moisés, que saiu com 40 e voltou com 80 para a libertação do povo. Aleluia. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jeremias, que foi escolhido dentro do ventre da mãe dele. Aleluia. Aleluia. Quer falar da vida de alguém, irmãos? Fala que Deus enviou o seu único filho ao mundo. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Fala da vida de Deus e da vida do filho que ele enviou para a terra para morrer por ti. Fala em João 3,16. Mas fale crendo na convicção daquilo que você está falando. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor será como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Isso aqui agora é questão de fé. Isso aqui agora é questão de confiança naquilo que eu estou falando. E não questione a Deus se acontecer coisas, mas Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, e está acontecendo isso comigo. A Bíblia diz que Paulo ele vai para a Itália, mas vai haver agora um naufrágio. E aquele naufrágio leva Paulo para uma ilha chamada Malta. E aquela cobra que mordeu Paulo, aquele naufrágio que aconteceu com Paulo, não foi para Paulo morrer, foi para as pessoas ver que Deus era na vida de Paulo. Está acontecendo contigo, aleluia. É para ver que Deus é na tua vida. Não questione quando as coisas acontecerem. Aleluia. Porque na visão de muitos era para Paulo morrer. Eles estavam esperando a morte de Paulo. Aí a Bíblia diz que Paulo sacode a cobra e joga a cobra lá. E acreditam que ficaram observando Paulo. Ele está morrendo, não. Aleluia. É o que está acontecendo na tua vida, irmãos. Está passando por processo. Está doendo. É para aquelas pessoas que tu tem orado ver que Deus é da tua vida. É questão de lógica, é questão de entender agora. E Deus manda falar. Não desista da pessoa, da tua parentela que você está orando. Não desista, não desista, porque Deus é fiel para fazer. É por causa de pessoas. É por causa de parentes espirituais que você está aqui hoje. Pessoas que não desistiram de orar por você. É por isso que você está aqui hoje. Então continue orando. Continue orando. O que mais Deus ele vai fazer. E aqui observamos também o cuidado de um pai. O cuidado de um pai. Louvado seja Deus. Que envia o seu filho para salvar os outros filhos. Hoje à tarde eu fui à parte orar. E quando eu estava vindo, havia 2 arco-íris. Alguém aqui deve ter visto hoje. Havia 2 arco-íris, aí Deus falava comigo. Filho, está vendo esses 2 arco-íris? Aí o mais fraquinho é a primeira aliança que eu fiz só com Noé. E esse arco-íris mais forte é a aliança que eu fiz com meu filho derramando sangue no Calvário. E Deus estava me fazendo lembrar que aquele arco-íris, aquela cor forte daquele arco-íris, era uma aliança que jamais seria quebrada. Aleluias. Irmãos, tem promessa. Tem promessa em nossas vidas, aleluia, que não se cumpriu ainda, porque o tempo de Deus não chegou.
O que é que eu quero dizer com isso? Quando você for falar de Deus para a tua parentela, para o teu parente, espere o tempo de Deus, porque é no tempo de Deus, não é o meu. É na hora de Deus, não é a minha hora. Temos que parar de ser imediatistas. Temos que parar, louvado seja Deus, de querer pregar aquilo que não vivemos. Porque aqueles escribas, eles eram pessoas ilibadas, pessoas que falavam bem, pessoas que estavam em um patamar de sabedoria diferente, só que eles não viviam o que pregavam, eles não viviam o que estudavam. É por isso que havia muitos questionamentos dos escribas com Jesus, porque eles entendiam esse mundo físico, mas o espiritual eles não entendiam. Há várias passagens da Bíblia, louvado seja Deus, sobre questionamentos dos escribas com Jesus. Há passagens da Bíblia, louvado seja Deus, de pessoas que não estavam entendendo o ministério de Jesus. Hoje você pode até não estar entendendo o ministério que Deus tem em um familiar teu de casa. Hoje você pode não estar entendendo o mistério que Deus tem com um irmão teu dentro da igreja. Mas para de questionar. Porque tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que só eu e Deus. Tem mistérios que é só a pessoa e Deus. Eu não vou entender. Isso é a minha parentela espiritual. É assim que eu devo agir dentro da minha parentela espiritual. Sem separação, sem desunião, sem questionamentos. Porque quando Jesus voltar, aleluias, aquele que estiver criando separação, se está separado não vai subir. Aquele que estiver criando separação dentro da família espiritual não vai subir. Não vai. A Bíblia diz que só verá a Deus aquele que tiver santidade. E se eu estou criando dissensões, não há santidade. Cuida da tua família espiritual. Se você está aqui hoje, é porque tem pessoas aqui que têm dobrado o joelho e orado pela tua vida. Se tem projetos hoje na tua vida que está sendo realizado, é porque tem um justo orando, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como toda pregação, aleluia, tem que começar falando de Jesus e finalizar também falando de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Aleluia. Pai, abençoa cada irmão, a cada irmã das nossas redes sociais, da live, que nos assistem e nos confiam com credibilidade a palavra do Senhor que é pregada nesta casa. Continua abençoando a cada um e que a cada live dessa haja salvação de almas aí do outro lado desta tela, em qualquer lugar do Brasil e deste mundo afora. Pai, em nome de Jesus, abençoa a semana de cada um deles, abençoa também a semana dos nossos irmãos de Santo André e da Varzinha, e também que o Senhor continue nos abençoando uma semana de vitórias ao teu povo, em nome de Jesus. A amada igreja diz: Amém.